Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein, meu amigo? Dia 7, será? É, dia 7. Dia 7 de março de 2023. E começa agora o episódio sobre o show número 257 desse que vos fala, o famoso Piruleibe. Tá bom? Hoje estamos começando aí falando de algum tema aleatório para depois falar do show, porque hoje não tem pressa. Hoje a gente não tem pressa. A noite é uma criança, minha senhora. A noite é uma criança, meu senhor. Tá bom? Porque hoje o show foi ruim. E quando o show é ruim, a gente não tem pressa para falar de coisa ruim. Na verdade, é isso que a gente tem pressa, né? Inclusive, eu queria começar falando disso. Tem uma véia lá... Tinha véia no show e aí eu lembrei agora de uma véia que eu almoço num restaurante que é de uma senhora. Essa não é véia, porque é legal. A senhora, quando é legal, não é véia. Ela é senhora. Agora, quando a véia é véia, é chata, aí é véia. E aí, nesse restaurante da senhora, que eu almoço todo dia... Por que eu almoço lá? Porque é barato, né? Minha comida é boa também. Então, eu almoço lá todo dia. Aí, de vez em quando, não é sempre, mas umas 2 a 3 vezes por semana, tem uma reunião de véia lá. Aí eu e a Renata, minha esposa, né? Não a Renata Said. A gente almoça lá junto, né? Eu e minha esposa todo dia. Aí a gente fala que teve bingo hoje, né? Teve bingo, depois do bingo elas vão pra lá. Que é umas 4, 5 véias. E é impressionante como o assunto dessas véias é coisa ruim, cara. E ela se vê de 3 a 4 vezes por semana e sempre tem coisa ruim pra falar. Nossa senhora, a gente gosta de ouvir as conversas dos outros, mas de véia não tem graça, porque é só falando de fisioterapia, de doença, de filho que usa droga, sabe? Eu fico pensando, dá vontade de ir lá falar pras véias, de dar uma de coach, falar, véia, a vida é mais que isso, véia, vai fazer outra coisa. Vamos falar de coisa boa? O que vocês estão fazendo aqui? Quem ganhou no bingo? Sei lá, vai fofocar, falar da vida dos outros. Poxa, tem tanta gente pra falar mal da vida. Pra falar mal da vida não, pra falar da vida dos outros. Aí você fica falando da sua vida. Se a sua vida só tem coisa ruim, fala da dos outros. Entendeu? Então, se tiver alguma véia me ouvindo aí, diga pra você, véia. Aliás, não só se for véia, gente nova também. E se você é essa pessoa que fica falando coisa ruim, sabe? De ficar, às vezes fica disputando quem tá mais fudida. Você não sabe. Você acha que você tá ruim? E meu filho, que tá com uma presepeira na canela, nem sei se existe essa palavra, não existe, né? Tá com bigorrilho. Tá com bigorrilho na canela, meu filho, elas falam. Eu falo, meu Deus do céu, aí a outra, não, isso não é nada. Isso não é nada. E aí fala outra coisa aí, você fala, meu Deus do céu, nossa senhora, tanta vida pra falar. Sabe? Vai falar da vida dos outros, bem melhor. Bem melhor se elas falam da vida dos outros, eu ia sentar mais perto. Que eu ia querer saber da vida dos outros. Porque da vida dos outros todo mundo quer saber agora. De BO, de problema. Nossa, desculpa aí, eu tava só... até me exaltei aqui, tava lembrando das velhas. Vamos falar de outra coisa. Eu passei agora acabei de passar na rua onde ficava o estúdio que a gente gravava o No Corre. Acabei de passar. Quando eu comecei a gravar, eu tava passando na esquina da rua do estúdio, a gente gravava o No Corre. E aí eu lembrei que o cara que gravava lá com nós, ele tinha um podcast, não com nós, né? Ele gravava lá também no estúdio, que era o Joe Acaiaba. Também conhecido como Foguete do Joe. Ele tinha um podcast lá. E aí a gente meio que se conheceu lá e tal. E ele entrevistou esse cara aí do Red Pill, do Campari. Sabe o calvo do Campari? O malandrão das mulheres do Campari. Esse cara aí que tá no hype. O Joe entrevistou ele. E todo hype é hype, né? Se o Não Corre tivesse entrevistado ele, nós também ia postar os cortes agora. E aí o Joe tá postando os cortes desse cara e é lá no estúdio que a gente gravava. Então, quando você pega só o cara falando, ele tá no mesmo fundo que a gente, entendeu? Como se estivesse do outro lado da mesa. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar alguns vídeos desse e vou me colocar do outro lado em alguns vídeos e tirar de contexto e dar um jeito de fazer um vídeo com isso aí. Eu vou aproveitar o hype
Eu não vou fazer isso, porque sabe por quê? Eu não vou fazer? Porque eu tenho preguiça. Dá trabalho, eu vou ter que assistir os no-corre inteiro pra ver o que eu posso pegar de que eu falei e o cara tá falando. Mas ia ficar engraçado, hein? Porque ia aparecer muito, sabe quando os caras fazem? Tipo isso, o Diogo Portugal fazia isso. Dele, tipo, perguntando uma coisa, ele pega o corte de outra pessoa, da pessoa falando outra coisa. Só que no meu caso, ia ficar muito perfeito, mano. Porque é o mesmo lugar, entendeu? Todos os no-corre que nós gravou, era nesse mesmo estúdio. Então, o fundo é o mesmo. Puta, ia ficar bom, hein, mano. Mas não vou fazer isso, não. Mas talvez eu faça, viu? Talvez eu faça. Fica aí a ideia pro eu do futuro. Agora eu tô com bastante preguiça, que a gente vai na minha casa dormir. Então, agora eu não tô com pique pra fazer isso. Mas quem sabe? E hoje eu tô meio triste. Agora vamos falar de show. Tô meio triste. Não é bem triste. Não é triste, sim. Tô meio triste hoje porque eu comecei esse mês com 14 shows da minha agenda anotado. Que inclusive eu anotei os shows que não tinha dado certo ainda, tá ligado? Tipo assim, ó, falei com... Vi que o Albani ia pra Caieiras, por exemplo. Aí eu já anotava, tipo, eu mandava mensagem pra ver se dava pra fazer e tal, né? Trocava ideia pra ver se conseguia abrir e tal. E aí eu já anotava, porque se acaso desse certo, uma que já estava anotada, né, na agenda, e eu anotava já com tipo uma ressalva mostrando que não estava certo ainda. E por que eu fazia isso? Porque uma que se desse certo já estava anotada, né, preguiça que chama, mas principalmente não, mas também porque eu não pedia, para não pedir dois no mesmo dia, sabe? Para não ficar chato, tipo, pedi para fazer com um Rabin e com um Albani. Aí o produtor do Rabin pega e dá o ok e fala, não, pode colar. Aí eu falo, puta, não quero não, viu? Obrigado aí pela oportunidade, mas eu vou fazer com o Albani, entendeu? Ia ficar uma sensação só pra mim, na verdade. Ninguém ia ligar pra isso. Mas eu prefiro evitar. Então eu já anoto. Então esse eu anotei. Fui lá e anotei. Falei, olha, aqui, ó, esse show aqui acho que vai rolar, tal, nananã. Então tinha 14 ou 15 shows anotados. Aí hoje eu peguei e falei assim, mano, eu preciso tirar aqui os que já não deu. Porque aí é tipo assim, eu mandei pro Diogo Almeida. Aí ele não respondeu, mas eu ia fazer show com ele sábado. Eu falei, quando chegar lá pessoalmente eu questiono, né? Aí chegou lá, ele, puta, já combinei com um cara pra fazer. Aí eu tirava, aí eu tirei, né? Fui tirando. E aí eu fui tirando os que não deu certo, fui tirando. Sobrou 6 shows. Ai, caralho, eu falei até pro André que eu comecei o mês, minha agenda parecia do Flávio Andrade. Aí eu terminei o mês não, hoje é dia 7, né? Comecei o mês, minha agenda parecia do Thiago Andrade. Dia 7 ela já parece do Diogo Andrade mesmo. Então, muito show caiu. E aí nessa semana eu ia fazer 3 shows seguidos. Que eu ia fazer hoje aqui em Jundiaí, já fiz. Aí amanhã tem Indaiatuba. E quinta eu ia fazer Osasco. E aí o de Osasco eu entrei pra ver o endereço. E aí eu coloquei Gil Lisboa em Osasco. Pra me pegar o endereço certinho do teatro, né? Aí não tinha. Falei, ué. Aí eu falei, mas será que esgotou? Daí achei lá, foi pra junho o bagulho. Caralho, postergou quase 3 meses. Então não rolou. O de quinta não rolou. Aí sexta tá muito em cima. Eu acho que vai ter show do Gilbert e o Paixão no Interiorano. Daí eu acho que pra fazer não vai rolar. Talvez eu vou lá assistir. Mas essa semana eu tinha 3 shows. No final só tenho 2. E aí na sexta eu até ia ver se eu fazia um, mas acho que eu não vou nem... Não sei, agora que cancelou de quinta, talvez eu peça pra tentar fazer ali um show sexta-feira. Aí se der, né? Mas não sei não, eu tô meio desanimado. Porque o show de hoje eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Não consegui, eu fui MC e fiz 12 minutos no MC tentando arrumar alguma coisa e nada, mano. Caralho, aí, mas a volta eu gostei. Pelo menos a volta eu me redimi, assim. Porque eu tava... O MC... Mano, não sei o que aconteceu. O bar tinha gente. A galera sabia que ia ter show. Mas, mano, não vinha não. Sabe? Não compraram eu, não. Aí, mano, foi bem meia boca o show, assim. Aí, na última entrada, o Charles Silva, aqui de Jundiaí, ele foi, antes de mim, né? E ele tem uma energia
tá aprendendo agora também, né? Não é nem culpa dele, mas ele tem energia muito baixa, assim, sabe? Que fala devagar, não sei o quê, e ele ainda tá aprendendo, então ele fica nervoso. Aí tava bem... Aí eu entrei e falei, mano, eu preciso dar um up aqui, porque senão essa galera não vou conseguir arrumar nada. Aí já entrei meio que gritando já e aí até que foi bom. Aí eu fiz as online, foi bom até. E aí eu fui pras músicas e hoje fez 10 anos que o Chorão morreu, né? Então vamos parar de falar um pouco do show, vamos falar aí 1 minuto de silêncio. O famoso Chores. Tá bom, chega, né? Ele era cheirado, ele não ia aguentar ficar também 1 minuto quieto, ele me entende. Não que eu sou cheirado. Falando nisso, eu tava pensando nisso hoje, que se um dia eu for num podcast e aí eles for me perguntar se eu já tive problema com drogas, porque pessoas interessantes, elas já tiveram problema com drogas. Entendeu? E aí eu vou contar a história, que eu já tive problema com drogas já. Com cocaína. Uma vez eu tava na praia, fui num Réveillon, lá pra Praia Grande. Acho que isso aí foi 2007 pra 2008. Fui no Réveillon, e aí o meu problema com drogas foi o quê? A gente acabou a bebida, né? Fui no pagode, acabou a bebida, acabou a comida, acabou a canja. Sobrou pra mim o quê? Sobrou pra mim champanhe de Iemanjá, que a gente desenterrou da areia e tomou. Mas não foi isso. Isso realmente aconteceu. O Queca e o Gil, eles acharam oferendas, champanhe fechado de oferenda, e pegaram. Acho que fizeram certo, eles limparam a praia praticamente, né? Porque não existe, Iemanjá não existe, não sei se você tá sabendo. Ela não existe, pelo menos, ela pode até existir no plano espiritual, entendeu? Mas, assim, no plano físico, dela pegar uma garrafa de champanhe, estourar, jogar pra cima, sacudir, depois tomar, isso aí é impossível. Ela pode até existir em outro plano, mas nesse de conseguir abrir a garrafa de champanhe, não ia rolar. Então a gente fez um favor, essa garrafa ia acabar quebrando e cortando o pé de um turista na Praia Grande, um turista de Mogi das Cruzes, né? E aí a gente salvou esse turista tomando ali essa bebida de Iemanjá. E depois disso, o que aconteceu? Isso aí foi no dia 31, bem na virada, né? Nós ficou ali zoando, bebendo. 2007 não tinha lei seca, então a gente aproveitava a vida, né? Vivia a vida doidada. E aí nós bebeu, acabou a bebida. Aí a gente falou, mano, não tinha mais casa. Não tinha mais casa não, a gente não tinha casa e ponto, né? Que não tinha mais. A gente tava desde o dia 30, dia 29, sei lá, na praia sem uma casa pra ficar. A gente dormia no escort, acordava no escort e é isso aí. E aí a gente até foi na casa dos amigos pra tomar um banho, alguma coisa assim. Até dormimos lá. Só que no dia 31, a gente ficou meio sem graça, né? De voltar de novo pra casa da pessoa. Aí nós pegou e falou, mano, vamos passar a virada. E aí até pra não pegar trânsito no dia 1º, né? Mano, passou a virada, nós já sobe. Aí nós ficou na praia, bababá. Quando foi umas 3 horas da manhã. E aí um detalhe. Estacionar na praia, na virada, é horrível. Então a gente arrumou lá uma vaga, mas tava meio longe. Um lugar meio esquisito. Praia Grande, você está ligado, né? Caiçara, o pior nóia que tem é o Caiçara. Falando no Chorão. No Chorão não, mas o resto. O resto dos nóia Caiçara, meu Deus do céu. E aí nós parou num lugar lá meio esquisito. E aí que veio o meu problema com drogas. Porque a gente voltando pro carro, tinha qual que é o coletivo de Caiçara Nóia? Alcateia, será? É um enxame? Enfim, acho que é enxame o nome. Tinha um enxame de Nóia Caiçara em volta do meu Escort. E tipo, eles não queriam roubar meu Escort porque era um Escort. Mas eles estavam ali, sabe, usando o meu carro como banco. Tinha uns caras sentados no capô. E aí tinha uns caras cheirando farinha no capô do meu carro. Aí que é o problema com drogas. O cara tava cheirando farinha no capô do meu carro. É o mais perto que eu cheguei de cocaína. Ele tava cheirando ali no capô do meu carro. E aí eu tive que falar, com licença, senhor Nóia Caiçara, eu preciso subir a serra. E eu vou precisar do meu capô, junto com o meu carro inteiro, para conseguir chegar em Francisco Morato. E aí o Nóia falou assim, pode ir, mas tem que pagar aí, que nós olhou seu carro. Falei, então, valeu aí, né? Bom que você olhou aí. Eu olho ele também, de vez em quando.
Confesso que eu devia olhar mais, né? Agradecer mais os presentes que Deus me deu. Olha até pouco, mas valeu aí que você olhou. Só que nós não tem mais dinheiro não. Nós tá tomando champanhe de Iemanjá. Pra você ter uma ideia da dureza que nós tá. Nós não tem dinheiro não. Aí ele falou assim, então dá esse relógio. Eu tava com um relógio, eu trabalhava na Lapa. E aí eu comprava várias coisas no camelô. E esse relógio era uma dessas coisas. Eu paguei R$10 nesse relógio. Mas era um relógio que eu gostava. Era um relógio de imitação da Mormai laranja. Que, meu amigo, onde eu chegava, todo mundo via. Por causa da cor, né? Não é porque ele era bonito, mas era laranja. E eu tinha pagado R$10 na época. Aí eu falei, não vou dar meu relógio, não. Aí o Keka falou, mano, dá aí o relógio pro cara. Eu falei, não, dá o seu. Ele falou, eu não tenho. Eu falei, mano, não vou dar meu relógio, não. É 2007, ninguém tinha celular. Não, acho que nós já tinha, já. Eu comprei, tava na escola ainda. Mas ele não pediu o celular, não. Acho que nem... Ele era um Noia Caiçara sem ambição. Ele não quis roubar nós. Ele só queria um brinde ali, né? Aí ele falou, então vê esse relógio aí que chamou a atenção, né? Que é laranja. Aí eu falei, não vou dar. Aí o cara falou assim, não, você vai dar sim. Eu falei, não vou dar, cara. Você tá tirando? Aí eu falei, não, mano, o bagulho é meu. Aí os caras... Aí o Keka falou, mano... O Keka chegou bem pra mim. Sabe quando a pessoa está no filme e a pessoa bate na cara do outro assim, ó, pra acordar? O Keka fez quase isso. Bateu na cara e falou assim, você pagou R$10 nesse relógio. O estacionamento tá até barato. Eu falei, vendo por esse lado. Aí fizeram, eu não ia dar. Fizeram eu dar o relógio. Tava com a pulseira quebrando já. Então esse foi o meu problema com drogas. Tinha um cara cheirando farinha no capô do meu carro. Em Santos. Então, em Santos não, era Praia Grande. Se for ver bem, não era bem um problema com drogas. Era assim, porque se o Noia não usasse droga, ele não era Noia. Então, é um problema com drogas. Não é exatamente o que a gente tá acostumado a ouvir, mas aí é que tá a originalidade, né? Se eu conto aqui que eu já cheirei, vendi a minha geladeira da minha mãe pra comprar droga. Eu falei, porra, você e mais 80% da Cracolândia fez isso. Não tem nada de novo nisso. Agora, ser roubado por um Noia Caiçara franelinha, isso aí é pouca gente que teve a possibilidade de passar. Agora vamos voltar pro show? Vamos voltar pro show então. Hoje eu fiz... O Thiago que falou, o Thiago postou que tava 10 anos sem o Chorão. Faz 10 anos que ele morreu. Caralho, passa rápido, hein? Pelo menos pra nós passou rápido, imagina pro Chorão, hein? Então, 10 anos que ele morreu. E aí o Thiago falou assim, vai cantar uma música lá em homenagem? Aí eu falei, vou cantar todas em homenagem. E aí eu percebi que o Charlie Brown é a banda que eu mais estraguei música. Eu tenho 3 paródias do Charlie Brown. E aí eu fiz as 3. Não tô nem aí. Fiz Só os Moratos Sabem. Depois não tem música, não tem nome minhas músicas. Só os Moratos Sabem que tem. Mas eu fiz 3 músicas. E aí foi bom, gostei, me diverti. Quando eu voltei, uma que eu peguei o bagulho bem difícil. E já na primeira piada já entrou, já consegui meio que resgatar um pouco ali. Um pouco não, foi bem mesmo. Consegui resgatar, vai. E aí eu consegui voltar consegui levantar, manter ali, aí peguei as músicas e foi bom também as músicas. A galera curtiu, assim. E aí eu fiz as músicas e aí agora eu tô fazendo um negócio que... eu não sei se existe jeito certo ou não, né? Mas eu acho que é até mais... Como eu posso dizer? Mais correto com o comediante que vem depois de mim. Porque fazer música, a galera, tipo, é mais fácil de dispersar e tal. Então, é melhor pro comediante não entrar depois que eu acabei de tocar a música, entendeu? E aí, o que eu tô fazendo? Eu comecei isso lá no karaokê. Mas lá foi porque eu fiz karaokê, e aí ficou bem esquisito. Aí eu falei, puta, eu não vou entregar assim. Aí eu fiz mais um pouquinho de texto, e aí eu chamei. E aí de novo eu fiz isso, terminei a música. E aí eu falei, agora vou contar mais aqui uns negócios. E aí fiz mais umas piadas. E aí foi bom, gostei do show. Eu me diverti, e eu percebi lá em cima do palco, né? Aquela velha história de estar presente. Em cima do palco eu tava presente, e consegui pensar assim, puta, eu gosto de fazer isso aqui, né? Legal tá aqui. Não tava nervoso, não tava querendo correr pra sair logo.
sabe? Então, foi bom. Tem um cara com a Saveiro com um sonzão aqui na minha frente. E se você estiver ouvindo aí uma música de fundo, é a Saveiro do cara da frente aqui, que ele é baiano que chama, né? Eu sou baiano, tenho autoridade, tenho lugar de fala pra falar. Então, o cara, que horas são agora? Meia-noite e 17. O cara tá com a Saveiro que provavelmente dentro da cabine ele não tá ouvindo muita música, porque tá tudo na carroceria. E ele quer que as pessoas ouçam. Ele não tá nem aí ele nem sabe que música tá tocando. Ele tá lá dentro ouvindo outra música. Acho que deve ter os alto-falantes dentro da cabine tocam uma música ambiente, um Jorge Versilo, né? Música gostosinha, música de elevador. E aí a Rocha, é a Rocha que é a Rocha esse tipo de música? Não sei, essas músicas aí tá só na coisa. Consegui passar ele, que é rebaixado ainda. Olha, quem diria, né? Quem diria que a Saveiro com som é rebaixada? Por essa vocês não esperavam, hein? E aí eu passei na lombada. Agora vamos falar de outra coisa? Vamos falar do quê? Vamos falar de... O que eu ia falar? Da polícia hoje. O Gilbert tem uns textos que ele fala que já foi preso, né? E aí hoje ele tava... Acho que nem tava falando disso, mas foi engraçado, que aí ele no palco lá, já tava falando sim, dele vir da Zona Leste, não sei o que, se envolveu com droga, prostituição, roubo. E aí tá falando isso, e aí nisso o policial pegou e entrou assim, ó. Só que eu não peguei o policial entrando, seria engraçado. Pegar o policial entrando, indo em direção ao palco, porque o banheiro ficava do lado do palco. Só que eu peguei só ele voltando, tava sem meu celular, esqueci o celular no palco, que merda. Aí não deu pra pegar, mas foi engraçado, hein? E o policial, pensa num policial com jeito de malandro. Na hora de ir embora, eu tenho pra mim que era Brahma, viu? Ele estava tomando umas latinhas lá no bagulho, eu acho que era cerveja. Fala nisso, outra coisa também. Eu tava lá no bar, aquele bar ali todo mundo bebe. Olha quem diria, né? Um bar que todo mundo bebe. Mas foi engraçado, porque eu tava lá e aí passou os gari, sabe? Os lixeiros, não sei onde você mora, qual é o nome. Mas os coletores de lixo da rua, eles passaram e aí eles foram lá no bar. E aí eu pensei assim, pô, vamos pedir, né? Um copo d'água, quem sabe um salgado, né? Falei, pô, legal. E aí ele entrou e aí saiu o gari com 2 garrafas de 600 mesmo de cerveja. E aí eu falei, mano, do caralho. Se eu fosse gari, eu ia tomar uma cervejinha à noite pra dar uma relaxada, né? Então achei do caralho o Bardá e o gari também. Não se importar com o que os outros falam, de falar, ai, tá bebendo na hora de serviço. Falei, mano, seu serviço é ficar correndo atrás de um caminhão e pegando lixo e jogando? Não, então vai se fuder. Se é o Boris Casoy, então vai se fuder. Falar nisso uma vez, já que eu já falei aqui, será isso? Quando eu era da faculdade, se eu já falei, vou falar de novo, desculpa. Quando eu fazia faculdade, eu e o Poça, amigo meu, a gente comia nos lugares mais baratos da Lapa. E a Lapa já é barato. E aí um dos restaurantes que nós comia vendia X-bacon, X-salada e X-salada e X-burger por R$1. Eu tô falando de 2008 mais ou menos. Eu posso, acho que ficou lá até 2009. Caralho, uma par de capivara aqui na rua perto de casa. E aí então era 2008, 2009. R$1 já não era muito dinheiro em 2009, entendeu? Nos outros lugares já não tinha mais nada de R$1, assim, nem coxinha de R$1 tinha. E lá os caras vendiam X-salada de R$1. E aí o bar era tão top que os gari, não sei se gari é pejorativo. Enfim, os coletores, né? Todo mundo ali de roupinha laranja e tal, eles faziam a confraternização deles nesse bar. E nós estava lá comendo antes de faculdade, universitários, comendo um x-salada e os gari confraternizando. E nós se importava com talvez o cheiro da roupa, alguma coisa assim? Não, porque nós não é o Boris Casoy. Entendeu? Nós compartilhava. Inclusive eu bebia cerveja, não dos caras, que eu também não sou... Tem que ser muito arrombado pra você serrar a cerveja
de qualquer um, né? Não só porque o cara é gari. Mas a gente ficava lá e aí numa dessas aí, acho que essa eu já contei com certeza. Que numa dessas de comer nesses lugares, teve uma vez que a gente foi comer um salgado e aí o posta falou assim, eu quero um bolinho de carne e uma coca pra tirar o gosto ruim da boca. Ai, caralho, eu preciso encaixar isso em algum texto, mano. É muito bom isso. E é verdade, ele chegou pra mim e falou, me deu uma coxinha, um bolinho de carne. Um bolinho de carne e uma coca pra tirar o gosto ruim da boca. Caralho, que filha da puta. E aí, o que mais que eu ia falar? Ah, e aí nesse rolê aí, dos gari... Não, acho que era isso mesmo, né? O que eu ia falar mais? Que era de R$1. Não, acho que era só isso mesmo. Era só essa história mesmo. Pra mim tinha acontecido alguma coisa. Será que não aconteceu? Não, acho que não. Acho que era só isso mesmo. Era do lado do Shopping da Lapa ainda, esse bar aí. Então fica aí a dica. Deve estar R$1 até hoje, viu? Não sei como. Na época, se você fosse no mercado e comprasse uma caixinha de 12 hambúrguer da Perdigão, era R$13. Entendeu? Era mais de R$1 cada uma. Cada hambúrguer no mercado é mais de R$1. Lá eles colocavam pão, salada, uma lesminha, porque a salada não era muito bem lavada, e era o mesmo preço. Ai, que bagulho doido, né? Mas eu gostava, oxi. E era engraçado que eu não pagava faculdade. Eu ganhava mais que o Poça, eu estudava em faculdade pública, e aí eu comia nessas coisas, por quê? Porque era pão duro, e o Poça não, ele ganhava menos que eu, porque ele era mais novo, então ele tinha 2 anos a menos de empresa, era mais roda presa também, eu era mais ligeiro, então eu aprendia mais rápido as coisas, e cheguei mais longe mais rápido. Então mesmo 2 anos antes, entendeu? Tipo assim, ó, ele tinha 2 anos a menos que eu, mas eu com 2 anos antes já ganhava mais do que ele naquela época, porque eu era mais ligeiro. E aí o Poça já não era tão ligeiro, entendeu? E então ele já ganhava menos. Aí ele ganhava tipo R$800 e pagava 600 na faculdade. Aí eu ganhava, sei lá, 1.500, 1.600, não, acho que tava mais já. Não sei, mas não era menos de 2, mas na época era bastante dinheiro até. E aí eu não gastava nada de faculdade. E mesmo assim, eu ia lá e dividia essa humilhação com Poça. Inclusive chama Poça da Água. Quantas pessoas você conhece chama Poça da Água? Aqui é só nesse podcast. Mas sobre o show, outra coisa também que aconteceu. Lá no show tinha umas véias. Eu fiz o MC de merda, assim, ó. Saí que falei, mano, por que eu fiz isso? Entendeu? Fiz, nossa senhora. Tipo assim, e é foda, porque eu não fiz nada de errado. Só que não funcionou aquele MC, entendeu? Não devia ter feito. Então, teve isso daí, né? E aí tinha uma mesa que tava conversando pra caralho. Eu esqueci de falar. Mas eles nem iam ouvir. Eu podia ficar lá falando. Eles não iam dar atenção. Porque era uma véia. Mais uma vez, a véia aí, ó. Foi tipo um callback, entendeu? Tudo isso pra eu voltar pra véia. Que ô véia, filha da puta. Aí foi o Renan, fez uma piada mó boa. Que a véia atrapalhando. Ele pegou e falou assim: tava falando de carrinho de rolemã, né? Que não tem freio. Aí eu falei: o freio era uma calçada, um carro. Uma véia, filha da puta, que fica atrapalhando o show, se atropela. E aí pra nós foi engraçado. O Gilbert também fez piada com a véia. Todo mundo fez. No final do show, o André também fez piada com a véia. E aí eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu não ofendi a véia. Hoje eu saí sem ofender a véia. E tô feliz por isso. Vou deitar a cabeça no travesseiro. Tô chegando na minha casa. Esse barulho é a tartaruguinha que tem aqui no estacionamento. Então vou deitar a cabeça no meu travesseiro, respirar fundo e dizer: obrigado, Deus, por mais um dia sem ofender uma velha. Tchau, senhoras e senhores. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Porque a graça é nossa.